Não, eu ia dizer que os maiores espadachins, né, os maiores samurais da história, eles eram meditadores, né? O próprio Miyamoto Musashi, ele, quando se aposentou, doou todos os bens dele e foi para uma caverna, né? Só praticar a meditação. Então, as artes marciais orientais, elas tiveram uma grande influência do Zen. Então, é difícil você falar de artes marciais sem falar em, vamos dizer, religiões, né? No Zen, no budismo, o shintoísmo, o confucionismo. Então, os maiores samurais da história eram grandes meditadores. Poxa. E aí, e isso é muito engraçado que o meu filho me chamou a atenção disso. Acho que foi num Open, ele pegou e disse, não, hoje tu não vai tomar nada. E aí eu me preparei uma semana toda, assim, e eu fui pro ginásio cedo, me escolhi um canto do ginásio, assim. Até tem uma foto minha no Instagram disso. Eu me sentei, eu me deitei no chão, cara. Me deitei no chão, fechei os olhos, assim, e me desliguei total do que estava acontecendo à minha volta. O cara me chamava, ia lá, me parava lá no chamador, eu entrava na fila, cumprimentava a pessoa que eu ia lutar, cordialmente, ia até a minha área de luta, cumprimentava o juiz, o cara dava o start, entrava, fazia meu trabalho, saía, voltava lá, me deitava. Não, eu não deixava nada Eu entrar no faço meu isso, caminho, nada, nada, nada. eu faço isso no intervalo das lutas. No yoga a gente chama Shavasana, a Hum. postura do cadáver, postura do morto. Deito com as pernas afastadas, os braços afastados, fecho os olhos e aí eu faço uma sensorial assim do corpo, vou para o vazio. Voltou, voltou, Voltou? voltou. Não, daí você estava falando ali que você faz isso entre o intervalo das lutas ali, né? Você busca parar, né? Deitar ali, deitar e, enfim, desligar. Sim. É uma postura que no yoga se chama Shavasana, postura do cadáver, postura da entrega. E aí eu faço um desligamento das partes do corpo e vou para o vazio. Poxa, que loucura isso. E Cara, segundo o yoga, hum, 15 minutos de relaxamento profundo equivale a 1 hora de sono, né? Então eu faço ali um Shavasana em 5 minutos. a gente pega um problema de internet do Thiago. Oi, tá travando, né? Tá travando? Tá travando bastante. Tá com tempo ruim pra ir? A princípio tá tudo ok. Pô, que bom. Espero que agora não Engraçado. trave mais. E me diz uma coisa, foi passando tudo isso e tal. E, cara, como é que essas tuas. Porque é muito campeonato, né? É muita coisa, né? E tu me falou ali que tu tem filho, suponho. Tu é casado? Não, sou pai solteiro. Meu filho tem 18 anos. Lucas, um beijão pro meu filho. Somos pais solteiros, então. Meu filho tem 17. Então, pois é, daí eu ia te comentar. Cara, e aí muita viagem, Thiago. Muita, muita viagem, porque tu chegou a estar fora de casa quanto tempo para lutar?
Os campeonatos são nos fins de semana, né? Então você viaja no fim de semana e na semana tá de volta. Já aconteceu de pegar 2 fins de semana seguidos, às vezes até 3. Puxa. Né, e aí, e como é que tu faz isso aí? Tu tem patrocinadores para isso? Tu tem essa busca e tal? O pessoal te apoia nisso? Vê essas tuas conquistas e valoriza Tenho isso porque poucos apoios. França, no começo eu ia muito atrás de patrocínio. E aí agora eu larguei mão, porque é difícil, sabe? Então eu tenho alguns apoios, mas um grande patrocinador eu não tenho. Então eu me organizo, pego o calendário, né, do ano e me organizo e procuro trabalhar dentro da minha programação para atos de cumprir, né, programa para isso. para eu atingir os meus objetivos dentro do jiu-jitsu. Tem que ser muito organizado, tem que ter muita disciplina para conciliar tudo, né? E fazer, não ir por ir, né? Você também tem que. A parte mais difícil é a preparação, né? Lutar, tá lá dentro é a parte mais fácil, é a festa, né? Pois é, porque eu me lembro assim que quando a gente conversou a primeira vez, tu foi a Belo Horizonte, daí tu lutou Belo Horizonte, desceu, lutou Curitiba, daí quando vê, lutou Floripa, quando vê, voltou. Aí veio e lutou Porto Alegre. Eu digo, E, nossa mãe, cara, sim, meu já aconteceu Deus. isso também. Eu digo, pá, Então, meu cara não, não, cara. como a gente está há algum tempo já nessa, você acaba fazendo grandes amigos A pelo André falando caminho, que né? formou a André falando que formou uma quadrilha também, ela também é mãe solteira. E eu fiz grandes amigos no jiu-jitsu. O Rafa, que fez o comentário antes, é um deles. E aí, Uhum. quando o campeonato é na cidade desses amigos, que a maioria foram pessoas que eu já lutei, que depois a gente se tornou amigos, sempre tem o pouso, né? Principalmente, né, Sim. nas capitais onde acontecem os campeonatos, eu sempre tenho pousos, sempre tenho onde ficar, e isso facilita bastante. Ajuda, né? Pois já é uma baita de uma mão, né? E é interessante esse lance da amizade, porque a gente sabe, né, França, que nem todo mundo segue, né, os princípios, né, das artes marciais. Então, às vezes acontece rixa, né, de um atleta com o outro e acontecerem se teve alguma rixa, assim, algum problema de ego, vamos dizer assim. Ah, eu só tenho, velho. Só tenho. Eu tenho grandes amigos, mas meu Deus, eu tô na mesma proporção, né? Tô na mesma proporção. Ah, não, mentira. Acho que eu tenho uns 4, 5 desafetos aí, mas graças a Deus eu tenho grandes pessoas aí que estão ao meu lado aí, pô, que são pessoas que me trazem conhecimento. Falando que eu com as lives, né, e conhecendo as pessoas, enfim, todas que eu estou conhecendo, outras enfim, eu conheci em particular, mas a gente vai conversando e ouvindo as experiências, vendo como é que eles se comportam até agora, conversando contigo. Tu vai amadurecendo bastante a tua ideia do esporte, a tua ideia. Ontem, por exemplo, eu terminei uma live e eu- a palavra confrontado eu não estou usando ela aqui para usá-la como pejorativa, como forte, né? Não, eu fui confrontado assim com várias informações no pessoal do Rio de Janeiro, né? Partindo aqui de Porto Alegre e aí depois no pessoal de Rio de Janeiro, que veio me trazer informações e em geral sobre alguns pontos abordados nas lives assim para algumas pessoas, né? E pessoal dos FADA, né? E aí Uhum. o pessoal,
enfim, né, vai vir uma série de lives agora com grandes nomes de pessoas da linhagem fada, né? Porque tem algumas coisas que Aham. não estão saindo de acordo com o que é a Sim, realidade que foi falado em muitas lives, né, sobre eles, né? E, sim. e sempre foi uma coisa que eu sempre tentei dar o val, dar, dar credibilidade às lives que eu faço, dar o direito de todo mundo falar e de todo mundo se expressar, para que eu amadurecesse com isso e a maior parte das pessoas amadurecesse com isso. Só que para isso a gente precisa trabalhar com coerência, né? Com a verdade, né? E essa verdade ela tem que prevalecer em todos os momentos. Então, quando você vem com alguma informação da pessoa, você pressupõe que a pessoa esteja com a informação correta, ela não esteja pela metade, não mentirosa, mas não esteja pela metade. E Sim. aí o que que aconteceu? Ontem a galera veio e veio bem forte, né? Diz, olha, França, não me conheciam, né? Tá acontecendo isso, isso e isso, e já aconteceu várias vezes. Não, e a gente está falando de faixa coral, eu não estou falando de um mero faixa preta que entrou em contato comigo, estou falando de um faixa coral que entrou em contato comigo e disse, olha, não, a gente precisa conversar porque não é bem assim que as coisas estão acontecendo. Então isso é muito bom porque Esse que é. isso vai te enriquecendo, vai te trazendo Sim. informações e te fazendo crescer. Então, da mesma maneira que agora eu conversando contigo, e eu que sempre fui um cara que achava que não, yoga não tem nada a ver com jiu-jitsu, yoga não sei o que, não sei o que. Isso aí, yoga é pro cara que é zen e tal. E como é que não? Como é que o cara vai lutar jiu-jitsu sem comer carne, sem comer proteína? Como é que o cara vai desenvolver fibra muscular e tudo e tal? Pra te ver, né? Ainda bem que eu tenho uma live agora com uma nutricionista que eu vou buscar essas informações também com ela, porque diz assim, ó, se ela me disser que não, eu vou dizer, não, só um pouquinho, tem um cara aí que, pô, o cara é vegetariano e o cara, porra, levantou uma cacetada de título aí, Tu desde sabia que o mundial, Rickson europeu e falou uma tudo, vez né? que o Rickson, ele começa a comer carne uma semana, quando ele lutava, né? Uma semana antes da luta para ele manter a agressividade, mas que fora, né, do período de luta ele se mantinha vegetariano. É O interessante, né? vegetariano, é interessante, hoje o vegetariano é tipo, tu come derivados, né? O vegano tu não Eu come nem como derivados. ovos. Hoje tu vai Já na fui proteína vegano, do hoje ovo, não né? sou. Como Ah, ovos, como sim. vegano é punk, né? Vegano é punk, né? Ah, vegano, Sim. cara, é... Mas tudo é válido. É importante a Ah, pessoa vegano é fazer punk. as experiências Ah, e se eu fiz uma estudar, né? experiência, fiz uma A forma de experiência como quando eu você era se casado. alimenta, você estudar também a alimentação também é autoconhecimento, né? Então é válido fazer Eu fiz, experiências com não, o seu corpo. eu fiz essa experiência de vegano quando eu era casado ainda, cara. Ai, Deus do livro, eu vou contar pra ti. Bah! Ainda mais Olha, aí pros gaúchos aí, né? Com a cultura do churrasco. bah! Não, eu digo, bah, ó, galera, bah! E eu fazia churrasco todo final de semana eu fazia churrasco. E a minha esposa na época, não, toda regrada, malhando o corpo e tal, nutricionista, aquela coisa toda, e eu também estava naquele foco de competição, competição, competição. E daqui a pouco ela veio com a ideia do, não, vamos visitar uma feira orgânica, vegana e tal, tem de tudo. Eu olhei lá, bah, olha, tem de tudo. Tem bolo de chocolate, tem de tudo. Tem. Aí eu fiquei olhando aquilo e digo, bah, aí diz ela para mim assim, bah, vamos fazer, vamos arriscar, vamos fazer uma semana para ver como é que a gente tá mesmo. Ai, no terceiro dia eu olhava, eu queria morrer, cara. Sabe aquela pessoa que está passando por uma Sim. crise de abstinência? Eu abri a geladeira assim de casa e digo, meu Deus do céu, me dá uma chuleta aqui, pelo amor de Deus, cara, eu quero, me dá alguma coisa aqui, me dá alguma coisa que eu não quero. Eu quero tomar um Nescau, eu quero tomar um Nescau. Vai, indignado. Eu lembrei de uma história agora, falando, né, das amizades que a gente faz. Teve um atleta que, na primeira vez que a gente lutou, ele não se conformou com a derrota e aí ele falava, na próxima a gente se encontra.
E aí chegou a próxima e ele perdeu de novo, ele perdeu 3 vezes. Mas assim, sempre que a gente se encontrava, que ele vinha com uma proposta agressiva, eu sempre ia assim na moral com ele, ia conversando com ele de boa, né? E aí a gente se adicionou em rede social e no nosso último encontro, aí ele já mais calmo, né? Mas já sem essa disputa assim, pegou e lançou, cara, para mim que estava estudando sobre o vegetarianismo por minha influência. Falei, caralho, velho. Achei, fiquei feliz, sabe? Poxa. E já teve também atleta que começou a praticar yoga e me falou, ó, comecei a praticar yoga por causa de você. Então é legal isso, né? Sim, porque, pois é, o que que acontece? Na minha casa, por exemplo, mora só eu e meu filho, né? Então, tipo, pô, às vezes quem cozinha sou eu, né? Então, Uhum. o que que acontece? A gente não come carne. Tem essa resistência, eu e ele, né? Por mais que a gente é Uhum. gaúcho, eu gosto de carne, e tudo, mas a gente não come carne. Não come carne. A gente, basicamente, se tiver ovo, vai ovo, direto, né? Não tem. Agora, de vez em quando a gente come frango, né? Muito frango. Mas é ovo. Deus, ovo é demais, né? Isso é uma coisa. Agora, tu quer ver uma coisa que eu tenho feito, que talvez não tenha nem nada a ver, assim, e talvez eu tenha que evoluir isso, né? Mas eu ando com, desde o tempo da pandemia, começou essa história da pandemia, cara, eu ando colocando uns sons de chuva. Eu me deito no quarto para dormir de noite, pego um dos meus celulares e boto o som de chuva Sim, no quarto para mim dormir, para minha mente desligar, porque tu fica o tempo sim, todo. Eu tenho uma empresa, então eu estou o tempo todo ligado no celular, né? Então eu tô toda hora ligado no WhatsApp, ligado no chat, alguma coisa assim. E toda hora no telefone. Então é muito difícil tu chegar e te desligar. E aí eu sim, peguei e fiz isso assim meio que, alguma coisa eu preciso procurar para desligar minha mente, porque senão eu fico ligado. E eu tava ficando, Thiago, eu tava ficando ligado, tipo assim, ó, eu ficava até as 13h30, 4 horas, e me levantava às 7h30. ficar ligado é bom, mas é importante também desligar, né? É, não, sim, aí eu digo, não, peraí, vai ter que chegar uma hora que eu tenho que desligar, tenho que começar a chegar e botar uma regra em mim, porque quando eu era casado, Ouço muito eu tinha uma mantras regra, também. né? Eu gosto de Mantra? ouvir mantras, de cantar mantras, para realmente desconstruir algumas coisas, né? Acalmar mesmo os pensamentos. Pá, tem a moça que colocou, eu faço isso também para conseguir dormir. Gente, isso vale para a vida toda, não é Sim, para a vida diária, né? Não é só para quem sim. luta. Para quem luta é pior ainda, eu acho, porque tu. Tá no Aí, mercado daí de trabalho, é uma luta também, né? é Você tá lá na e empresa, pri- o você tá tempo ali, né, todo. produzindo cortisol ali, você tá nativa. É preciso ter o Tá, descanso, é lar, preciso ligar, né? tá, tá largando veneno no corpo o tempo todo, né? Tá largando veneno no corpo. Bah, Deus livre. Não consigo. E aí eu tenho buscado isso, né? Eu, hoje eu tô treinando eu treinava com o Yuri, né? Então eu treinei com o Guto Campos aqui com a Atos, né? Daí Aham. treinei com o Yuri, voltei para Atos, tava muito bem ali com a pandemia, parou, né? A função toda, daí com essa história de voltar, e eu tinha uma admiração muito grande pelo Johnny Loureiro, cara, uma referência da Aliança e tal. E é um cara que ele tem um engajamento assim filosófico para levar o jiu-jitsu, né? Como Sim, filosofia, como estilo de vida, né? Então, desde a hora que tu pisa no tatame até a hora que ele te cumprimenta, por mais que ele sorri e brinque contigo, ele tem toda uma formalidade de que é um negócio, né? Porque é algo profissional, né? Mas ele tem um cuidado contigo como mesmo ele sendo mais novo do que eu, que ele é responsável pela minha formação dentro do esporte, né?
sim. Então ele segue toda uma liturgia e aquilo ali me agradou muito, porque no fim é isso que tu procura, né? Essa referência da pessoa que vai lá, que medita, a pessoa que vai lá Mesmo e que. que, mesmo que hoje, né, os treinos estejam acontecendo dentro de academias, a gente tem que pensar que ali o tatame é o nosso dojo, né? É o nosso local de aperfeiçoamento, não só da parte técnica da luta, mas o nosso aperfeiçoamento como pessoa, né? Então tem que ter o Sim. respeito pelo local de treinamento, tem que ter o respeito pelo dojo. Mesmo que seja na academia, que do lado tem uma aula de zumba com aquelas músicas lá, mesmo assim a gente não pode esquecer que a gente está dentro de um dojo. Isso Sim. está se perdendo, né, França? Esse Tá. Infelizmente respeito, tá. essas as etiquetas, né, do dojo, dentro de muitas academias não são seguidas e a gente tem uma responsabilidade de manter isso vivo, né? É. Às vezes as pessoas acham que é simplesmente chegar e botar o kimono, sair na porrada e vou me inscrever em tal campeonato, vou ganhar e vou fazer acontecer. Tá, mas tem todo um processo por trás, desde a tua parte alimentar, a tua parte psicológica, e eu acredito muito no merecimento, né? Eu acredito muito nisso, né? Nesse, né? Eu sei lá como é que pode se chamar, mas eu acredito que tudo que tu planta, tudo que tu atira para o universo, tu vai receber de volta. Se tu atirar uma Sim. pedra em alguém, essa pedra vai voltar em um determinado momento e vai te pegar. Então veja como Então, é importante a função do professor, né? O professor que tem que instruir esse aluno, né? Explicar o que é o jiu-jitsu, da onde veio o jiu-jitsu, qual que é a filosofia, né? O que é um samurai, o que é o bushido, o que não, representa um... ele trata a gente assim. Ele trata a gente assim. É o primeiro professor que eu pego que ele sabe todo mundo pelo nome. Quando ele tem que falar com a gente, ele fala pelo nome da gente. Mas em preferência, quando ele vai falar de uma forma, assim, quando tu manda um recado para ele, se despede ou te recebe, ô samurai e tal, enfim. Ele tem toda essa história, e ele professor manda os assim, recados, né? um professor assim vai ser difícil ter um aluno que queima índio, por exemplo, né? Sim. Tem um aluno que vai para a balada, arruma briga. Não, não tem. Não tem, até porque tu olha que nem agora eu botei até nos meus stories, eu acho que tá até no meu feed ali. Eu entrei, eu entrei na academia para a gente fazer um treino meio que funcional, enfim, né? E aí ele tava fazendo um treino que agora aqui com distanciamento e tal, tem que fazer um treino diferente. Daí o tatame é gigante, mas estava todo separado. Só que naquele dia que eu cheguei lá de manhã, o tatame estava todo separado, todo na volta dos espacinhos separados, estava cheio de balões. E ele estava vestido de Batman, um outro faixa marrom vestido de Pantera Negra, e um outro faixa azul também auxiliar, vestido de Homem-Aranha. Porque eles estavam fazendo aquele trabalho com as crianças ali, né? Porque as crianças estavam fazendo sprawl. Daí ele botava a música, agora, ô, sprawl, aí parava, daí as crianças desciam. Então, para tiver a preocupação dele, e ele é sempre, ele não altera o tom de voz, nunca, em hipótese alguma, o cara altera o tom de voz dele. Ele está te passando a posição, ele está te corrigindo a posição, é o mesmo tom de voz, é sempre. Sempre, sempre, sempre. E isso te dá uma tranquilidade do que o cara que está na tua É isso volta que a ali chega gente e diz, precisa. é! E aí, Paulo, eu expliquei 3 vezes isso aí e tal. Lembrar sempre do Jigoro Kano, né? É, pô, Quando, preciso dizer, né? quando, quando unificou o Japão e perdeu-se a função do samurai, que ele fez esse estudo, né, do jiu-jitsu e como uma ferramenta educacional, né? Transformou o jiu-jitsu numa caminho de evolução humana. E aí nós abrasileiramos. Tu acredita que. Olha só onde o assunto já está rendendo. Tu acredita que depois que o jiu-jitsu chegou no Brasil, ele perdeu em filosofia, ficou Acredito. mais.
acredito. Perdeu. O Sim. brasileiro, o brasileiro tem aquela mão de abrasileirar a coisa, mas não pro lado positivo. Eu fiz um treino secreto aí nessa quarentena, logo no começo da quarentena. Eu voltei do europeu em fevereiro, e aí fiquei uns dias, né, descansando, e aí quando eu voltei a treinar, começou a pandemia. E aí fiz um treino secreto e machuquei o joelho, França. Ligamento cruzado e menisco. Então eu tô de molho, faz 7 meses que eu tô de molho. Então nesse tempo que eu tô de molho, eu tô lendo muito, sabe? Tô lendo os livros do Marcel Serrano e tô lendo livros de samurai, muitos livros do próprio Jigoro Kano. Então eu tô chegando à conclusão que realmente a gente deu uma modificada aí no negócio, sabe? E certas atitudes que a gente vê aí, até em campeonatos, né? Com faixa preta, não vou citar nome, mas acho que você sabe de quem que eu tô falando, Sim, né? claro, claro, claro. E eu penso assim, poxa vida, Jigoro Kano deve estar se remexendo lá no túmulo de ver essas coisas, né? Então, o próprio UFC, com essas provocações e esse marketing todo, né? Que para um artista marcial autêntico ver esse tipo de coisa, realmente é muito triste. Foge totalmente do que eu aprendi quando eu fiz karatê, do meu professor de karatê quando eu era criança. O judô conserva muito também essa Sim. parte filosófica muito certinho, né? O aikido. Então aí, pô, de repente virou tudo bagunça, de repente não faz mais saudação para entrar no tatame, de repente você tira o kimono dentro do tatame, sabe? Virou um negócio muito, não sei, eu sou das antigas, eu gosto dessa tradição, eu gosto de seguir esse respeito, essa disciplina que o japonês prega tanto, sabe? Eu acho A gente já que entrou, a gente já entrou nessa conversa da marcialidade já, e isso já em algumas lives já, que isso aí está se perdendo, né? tá. Infelizmente, isso aí está se perdendo. Algumas academias estão buscando isso, não estão sabendo se profissionalizar mantendo a marcialidade, né? Que é onde tu mantém a filosofia e faz com que a pessoa leve a filosofia do esporte para a vida dela pessoal, né? Cuide do corpo, da mente, da alma, respeite a família, respeite os amigos, respeite a sociedade em todo e se respeite, né? Enquanto um praticante de uma arte marcial. Eu sou um praticante de judô e de jiu-jitsu, eu sigo um código de conduta e esse código de conduta Sim. pode reger minha vida por fora. Porque ele é tão simplificado se a gente for pegar e ler ele, né? E se tu seguir aquilo ali, aquelas simples coisas que estão ali, tudo fica tão mais fácil na tua vida, fica tudo tão mais lógico, que as pessoas não conseguem, eu não sei o que que Mas travou. cabe a nós preservar, né, o que a gente aprendeu desses mestres, ou até mesmo resgatar algumas coisas, né, que não foram passadas para nós, porque o jiu-jitsu só vai continuar se alguém tiver Pode falar. dando continuidade, né? Então a gente tem que dar continuidade com essa consciência, Sim. porque senão daqui a pouco se perde, né? É. Daqui a pouco vira tudo Importante que show, vira tudo espetáculo, é né? Bolsa de que costa. sim. Tipo Importante então que as assim, pessoas hoje as rinha pessoas de galo, né? estão se formando agora, fazendo uma outra história no jiu-jitsu que eles tenham essa percepção de dar essa modificada, né? Isso é importante. Cara, eu vou. A gente tem muito. As lives costumam durar 1 hora, né? A gente já está ultrapassando e daqui a pouco até vai dar uma cortada ali. Eu vou fazer o Tá, seguinte, Thiago, a gente vai ter que marcar uma outra live para a gente falar uma outra história sobre isso aí, porque a gente tem muito papo que vamos dura, né? marcar assim. Pá, porque a gente começou, eu ia falar das tuas conquistas no jiu-jitsu, né?
que são muitas, infinitas, inúmeras, e eu ainda nem cheguei perto de te perguntar como é que é europeu, como é que foi o Sim. Mundial, como foi todas as tuas experiências lá fora e tal. A gente entrou no negócio da yoga e na história da marcialidade, de como é que a gente enxergava isso, e a gente acabou fugindo. E para te ver como a gente tem que ter um tempo Na maior, verdade, né? isso para mim é secundário, sabe? Mas tem algumas histórias legais assim que dá pra gente compartilhar sobre os campeonatos. Cada Não, vou campeonato fazer. putz, é um aprendizado. Não tem um campeonato, não existe um campeonato vencendo ou perdendo, não existe um que não me traga um aprendizado. Não, a gente vê ali pelo teu Instagram ali as pessoas que tu conheceu no meio e, claro, eu tô tendo a graça de conhecer grandes nomes aí do esporte, tudo. E eu vejo que tu tem isso, né? Tu conheceu grandes pessoas do esporte, viajou, conheceu grandes atletas que são influenciadores, por assim dizer, né? Sim, Tem que ter até esse caso que tu mencionou, é um caso que deveria ter uma postura diferente, porque é um influenciador, ele pode crianças se espelharem nele, né? Então, sim, esses nomes que eu tô falando que tu postou ali, que tem fotos com eles, tal, enfim, são pessoas que têm uma responsabilidade a passar, têm uma imagem a passar, né? sim. E isso é importante, porque tu tá vindo toda uma geração por trás, senão daqui a pouco nem os pais querem deixar, né? Não, não, não. Vai te misturar com essa gente. Aí volta toda aquela coisa negativa lá da década de 90 que quem fazia jiu-jitsu era vagabundo, Lembra, marginal, bad lembra boy, quando, blofá. lembra quando tu me perguntou dos patrocínios? Aham. Eu já senti isso, que o jiu-jitsu ele tem um filme um pouco queimado. Ah, Então tu é. vai, você é do jiu-jitsu? Então tem um olhar assim, justamente por causa dos anos 90, né? Final dos anos 90, aquelas coisas que aconteciam principalmente no Rio de Janeiro. Então, Sim, sim. Bah, infelizmente, mas isso está mudando, mas já está mudando. Está mudando, sim, isso é bom, né? Isso é bom. está mudando. Cara, vou te agradecer então por esse Eu que uma hora e agradeço. pouquinho de live e vamos marcar uma Eu que outra. agradeço. Porque a Vamos gente marcar sim. vou marcar porque a gente tem, já vamos contar pra galera que a tua live já estava marcada há muito tempo. A gente teve que mudar um mês a tua data, né? Porque Sim, tu tinha os compromissos e aí não deu pra gente fazer essa live, porque acho que tu era o primeiro, ou se tu tava ali, acho que tu era o segundo a fazer a live comigo pra te ver quanta live já veio e tu não veio a tua, né? Porque a gente teve possível. que fazer essa modificação. E, cara, muito interessante essa conversa. Eu acho que isso aí a gente tem que levar mais a fundo. E até a parte do jiu-jitsu ficou secundária, bem secundária, porque Sim, a evolução pessoal é, que o jiu-jitsu pode transformar na tua vida é maior do que os títulos que tu ganha. com Eu certeza, acho com que é por certeza. aí, né? Não vale, É por aí. não vale, às vezes não vale a pena a medalha que tu ganha conforme como tu ganhou ela, né? Como tu ganhou ela em Não, round. Não vale. Não vale a é pena. por aí. E aí tu começa a te questionar e diz, não, eu por mais que tu tenha ganhado, de repente uma hora tu vai chegar em casa, vai botar tua cabeça no travesseiro e vai dizer assim, não, não foi legal. Eu não agi de uma maneira correta, não agi de uma maneira coerente com o que eu deveria ter feito, sabe? Sim. Principalmente quem faz jiu-jitsu Ganhar de esportivo, né? forma desonesta é perder, não é ganhar, né? É, e o desonesto, eu particularmente, no jiu-jitsu, para mim, o desonesto é a falta de respeito, né? A falta de respeito ali na hora de tu pesar ou na hora de tu estar no grid, a falta de empatia com o teu colega, não quer dizer que tu tenha que estar ali batendo nas costas do cara que tu vai lutar, fazendo carinho nele, fazendo massagem, né, nas costas dele. Mas, cara, é educação, né? Os Sim, samurais, até onde eu me lembro, os samurais eram educados em todos os sim. sentidos, até quando um perdia uma batalha, ou, enfim, tinha que um Eles morrer, eram né? honrados, né? Existia todo um cerimonial até para que Deus o livre, né? Um tirasse a vida do outro, mas com todo o cerimonial que levasse o respeito, né? E a honra acima de tudo, né? Sim. Pô, Tirei tua
espada, posso cortar a tua cabeça ou você quer cometer o seppuku? É muita honra, né? Com muita honra. E hoje os caras vão ali, ganham de ti no jiu-jitsu e saem gritando no meio da arena, batendo no peito, eu sou foda! Porra, cara. De repente o filho do cara tá ali assistindo, uma criança de 7 anos, 8 anos, a família do cara, a mãe do cara, pega a mal para fora que tá toda uma plateia vendo. É, feio demais, feio demais. Feio. Demais. Mas vamos marcar assim, vou te contatar aí, depois pra gente Tá bom. marcar isso aí de novo pra gente contatar. Meu irmão, Beleza. beijo no teu coração. Valeu. Obrigado. Muito obrigado. Boa Beijo, noite. pessoal. Um abraço. Pessoal de Cascavel aí, fantástico. Adoro vocês, Valeu. uma hora eu vou ter que ir. Tudo de bom. Ô,